Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então ao nosso curso de familiarização do helicóptero Bell 407. Então, nos próximos dias estaremos nos familiarizando com os componentes e sistemas dessa espetacular máquina, né, um helicóptero multifunção que mundialmente conhecido, né, no Brasil, uma ferramenta bastante importante aí para várias empresas e também para o setor público no sentido, né, de forças policiais, enfim. Então, um equipamento aí bastante versátil e estaremos nos familiarizando com seus componentes, o seu funcionamento dos seus sistemas ao longo dos próximos dias, tá? Instrutor Moreira, fica já no início aqui então meu contato. Então, tudo já foi coordenado anteriormente, então os senhores já têm o meu número de telefone, para quem não tem ainda, então mais uma oportunidade aqui. Fica aqui então meu número de telefone, que também é o meu WhatsApp, e o WhatsApp vai ser o nosso principal meio de interação, tá? Então, à medida que forem surgindo dúvidas, sugestões, até mesmo críticas, né? Então a gente vai interagindo ali pelo WhatsApp e eu vou, né, dirimindo, né, essas dúvidas, tentando incorporar essas sugestões aí ao longo do nosso curso, ok? Às vezes a dúvida de alguém, né, na aula seguinte eu posso vir complementando aquela dúvida, já serve até mesmo como revisão para assuntos que a gente já abordou com relação à aeronave, tá certo? Segundo ponto, então para quem não se inscreveu ainda, por favor, né, se inscreva lá no canal de mecânicos de aeronaves. Então temos alguns vídeos disponíveis, né, a intenção é aprimorar, né, o canal, né, e trazer informações aí úteis, né, para a nossa carreira, né, podemos colocar nesse sentido. Conto com a colaboração de vocês também, feedbacks, demandas, né, e a gente vai aprimorando, né, e vai disponibilizando mais material, mais vídeos ali para o pessoal ir se atualizando e conhecendo, se familiarizando com os diversos equipamentos, tá certo? Então, nosso meio, né, de interação principal, junto com o WhatsApp, é o YouTube, né, onde os senhores recebem um link, né, e o vídeo está disponível, né, lá no canal do Mecânico de Aeronaves. Então, de certa maneira, né, vejo como vantajoso, né, esse sistema de vídeo gravado. À medida em que, durante a aula, né, vocês têm alguma dúvida, vocês podem pausar, assistir novamente aquele contexto, aquele conceito, né, para tentar entender melhor. Depois de ter assistido a aula, ficou alguma dúvida, dá para assistir a aula novamente. Então, vou deixar o link disponível, né, por um tempo prolongado, vamos colocar nesses termos, tá? A gente, se não combinou, vai combinar aí o tempo que o link das aulas vai ficar disponível, mas vai ser um tempo suficiente, atendendo, né, as particularidades do trabalho de vocês. Então, né, vai ser um tempo mais do que suficiente para que vocês, né, assistam novamente, né, sanem todas as dúvidas ali. Se ainda persistir alguma dúvida, me acionem via WhatsApp ou podem me ligar e a gente troca as ideias, troca as informações. E o intuito principal é que vocês conheçam essa máquina, né? Então, estamos começando agora o curso, né? No final do curso, eu vou provocar vocês novamente, né? O que vocês conhecem hoje do Bell 407, né? Se eu perguntar onde está instalada a bateria da aeronave, né? Como é feita a transmissão, então, da força mecânica produzida pelo motor, como é que ele aciona a transmissão principal, como é que aciona o rotor de cauda, né? Então, pontos, né, básicos aí do entendimento do equipamento. Então, qual é o conhecimento de vocês hoje, né? E como vai estar esse conhecimento de vocês ao término das nossas aulas, né? Espero que haja um ganho, né, que o saldo seja positivo, que no final então, das aulas vocês compreendam, entendam, conheçam essa aeronave de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais efetiva. Tranquilo? Esse é o principal objetivo então do nosso curso, é familiarizar vocês com os componentes e também com o funcionamento, né, da aeronave, né, a cinemática, a interação entre todos esses componentes e os respectivos sistemas, né, para a operação e funcionamento do helicóptero. Tranquilo? Então vamos dar início. Dúvidas, críticas, sugestões, a gente vai interagindo ali pelo WhatsApp. Vamos dar início. Bora lá? Então começou, tá?
Antes da gente entrar propriamente nas generalidades, né, que é uma apresentação geral, né, de alguns conceitos, né, que são cobrados aí de acordo com a ata 104, né, alguns requisitos, né, que têm que ser apresentados nessa introdução do curso, né, que é essa aula de generalidades. Primeiro vamos conceituar o nosso curso, né, qual que é o nível desse treinamento, qual que é a aplicação prática desse treinamento no meu dia a dia de manutenção, tá certo? Então, de acordo com a ata 104, que é um documento da ICAO, né, a Organização Internacional da Aviação Civil, da qual a ANAC, o Brasil, via a ANAC, é signatário dessa Organização Mundial da Aviação Civil. Então, a ICAO, ela cria, né, documentos, né, onde os países membros, né, podem, né, utilizar como base, né, para, dentro das suas particularidades, né, adaptar aquela regulamentação para as suas realidades locais, tá certo? E assim a ANAC faz, tá? Não na íntegra, né, mas muito do que, né, de legislação e orientações, né, mudanças, né, tudo que vai acontecendo, a ANAC, na medida do possível, ela vai atualizando, vai trazendo isso para a nossa realidade, né, a aviação nacional, tranquilo? A ata 104, ainda a ANAC não tem, né, um documento, como é que eu vou colocar, compatível, né? A ata 104 basicamente ela trata sobre os treinamentos, né? Então lá também é tratado como devem ser os treinamentos para manutenção. Então no tocante à formação de mecânico, né, a ANAC está devidamente enquadrada, né, dentro dessas orientações, dessas recomendações, acho que fica o termo mais apropriado, tá certo? Já o treinamento pós-formado, aí a ANAC ainda não criou uma legislação específica e detalhada, tal qual temos na ata 104, né, que ainda não foi devidamente trazida, né, para nosso escopo de legislação aqui na realidade nacional, tá certo? Mas muitos dos SPACs, né, têm conhecimento da ata 104, né, e dentro, né, das particularidades eles aplicam aí nessa formação, né, nesse complemento da formação do mecânico depois de ter as suas habilitações CCT ou CHT, né, para poder trabalhar efetivamente na manutenção, seja como auxiliar, mecânico, um inspetor, né, um RT, tá? Então tem que passar por esses treinamentos, os treinamentos de tipo, né, de equipamento. Então para trabalhar com aeronave A, vai ter que ter o curso, vai ter que ter o treinamento da aeronave A. Porém esse treinamento, né, pode ser um curso nível 2, nível 3, tá? E dentro desse nível de treinamento, né, que vai habilitar o respectivo mecânico para desenvolver as atividades de manutenção, tá? Então, para não prolongarmos demais, vamos tentar ser o mais conciso, né, possível aqui. Então, na ata 104, ele divide, então, o treinamento para a manutenção em 5 níveis, né? Familiarização geral, que é um curso básico, onde não necessariamente mecânicos fazem, todo o pessoal envolvido com o ambiente da manutenção, desde a pessoal da limpeza, pessoal administrativo, pessoal de logística, todo o pessoal envolvido, né, com o ambiente da manutenção tem que ter um curso de familiarização geral, tá? Um curso de familiarização nível 1 não habilita o mecânico a poder trabalhar com a máquina, tá? A familiarização geral é uma apresentação básica, né, mais voltada para os procedimentos de segurança que envolvem o ambiente da manutenção, tranquilo? Ramp Trânsito já é um curso nível 2, onde vai habilitar, aí já habilita o mecânico, porém para atendimento de pista, né? Como o próprio nome sugere, é o atendimento de rampa e aeronaves em trânsito, então não é a manutenção mais pesada, ok? Já o curso nível 3 está aqui sublinhado, justamente porque o nosso curso é um curso nível 3, Line Base, tá certo? Os demais treinamentos são treinamentos especializados, né, nível overhaul e também especializado, que seria manutenção de bancada de acessório, de componente, enfim, tá certo? Já o nível 3, que é o nosso caso, tá? Então, o nosso curso é um curso de familiarização nível 3 lá em Base. Esses cursos, né, nível 3, eles provêm uma descrição detalhada do equipamento, sistema, operação, localização, remoção, instalação, equipamentos, testes, procedimentos de pesquisa, correção de panes usando os manuais sempre, né, o manual de manutenção. Todo o pessoal associado com a manutenção, seja ela nível linha ou nível base, para poder trabalhar nesses níveis de manutenção, tem que ter um curso nível 3 para poder estar atuando
como mecânico, como auxiliar, como inspetor nas respectivas aeronaves, no respectivo equipamento, tá? Nesse contexto, a manutenção de linha é a manutenção antes do check Charlie e manutenção nível base é do check Charlie em diante, tá? Obviamente, né, grande parte do contexto, né, dessa ATA 104 ela é baseada na aviação comercial, né, que é teoricamente a aviação, né, que tem a maior demanda, né, pela nossa mão de obra. Então muitos dos conceitos são baseados, né, no que acontece na aviação comercial, mas sem muitas delongas, né, muito fácil, né, adaptar um conceito da aviação comercial para os demais nichos aí da manutenção aeronáutica, tá ok? Então na aviação comercial, essas aeronaves de grande porte, né, os cheques maiores são divididos em Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, tem aeronave que tem até cheque hotel, tá? Mas na maioria fica ali em Eco, Fox, tá? Hotel, acho que eu exagerei um pouco. Eco e Fox, tá? Hotel já não tenho certeza se existe esse cheque, né? Na aviação comercial. Fox eu sei que tem, tá? Mas como temos, né, vários fabricantes dessas aeronaves de grande porte, então nem sempre essa divisão, essa equalização de nível de manutenção é da mesma forma dividida pelos diferentes fabricantes, mas também não é nosso objetivo aqui aprofundar nessa divisão, tá? De informação, né, útil para nós, tá ok? Com o curso nível 3, né, o mecânico, obviamente com sua habilitação válida, seja CCT como auxiliar, CHT como mecânico ou inspetor, tá? Desde que a sua habilitação também esteja válida, né? Com o curso de familiarização Line and Base, então vai poder executar qualquer nível de manutenção na aeronave, seja dentro de hangar ou fora de hangar. Então, seja um cheque Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, tá? Qualquer nível de manutenção, os senhores poderão realizar essa atividade de manutenção a partir, obviamente, do treinamento, né? Com acesso às ferramentas especiais necessárias para os procedimentos específicos e, obviamente, com acesso ao manual atualizado, né, do respectivo equipamento. Então, os senhores têm todo, né, o necessário para desenvolver as respectivas atividades de manutenção. Tranquilo? Então, com o curso Line and Base, nível 3, os senhores podem realizar qualquer nível de manutenção dentro da homologação dos senhores e, obviamente, dentro da homologação da empresa, tá? Homologação dos senhores, Cielo, GMP, aviônicos, então não tem como, com habilitação de GMP, poder realizar atividades de aviônicos e assim por diante. Então, os senhores têm que ter as respectivas habilitações válidas, a empresa, as suas respectivas homologações. Um dos pontos, né, para que os senhores possam executar as atividades de manutenção é o treinamento, e esse treinamento é esse ponto, é esse quesito que estamos cumprindo a partir de agora, tá ok? Então, esse curso, né, quando ministrado pelo fabricante, de acordo com as últimas determinações da ANAC, né, quando esse treinamento é feito no fabricante do equipamento, esse treinamento, Line and Base, tem uma validade de 10 anos, tá? E quando esse curso é feito, né, por uma escola homologada, que é o nosso caso nesse momento, tá? Esse treinamento ele tem uma validade por 5 anos, tá ok? Então os senhores estão cumprindo essa necessidade, né? Esse pré-requisito, acho que fica melhor enquadrado, então os senhores estão cumprindo esse pré-requisito para poder desenvolver as atividades de manutenção nos helicópteros Bell 407 e a partir da data, né, da emissão do certificado do senhor, os senhores têm uma validade de 5 anos. Após esses 5 anos, os senhores têm que fazer um novo treinamento, um refreshment, né? Se atualizar com as atualizações que a aeronave passou, o modelo de aeronave passou durante esses 5 anos para poder desenvolvendo as atividades de manutenção. Tranquilo? Tudo devidamente enquadrado? Vamos dar início então ao nosso curso. Bora lá! Então, nos dias vindouros, nos dias seguintes aí, vamos abordar os seguintes sistemas da aeronave. Então a gente vai percorrer esse roteiro aqui nos próximos dias aí. Então, nesse momento a gente já iniciou generalidades, onde a gente vai abordar, né, algumas, nada muito aprofundado, até vamos entrar em alguns detalhes mais no finalzinho ali de algumas inspeções básicas ali, principais, acho que podemos colocar dessa forma aí, algumas inspeções principais do helicóptero, mas em generalidades a gente vai apresentar, né, principais componentes, alguns conceitos, né,
da manutenção, mas sem grande aprofundamento, tá? O aprofundamento vai vir à medida em que a gente for entrando nos sistemas propriamente, tá? Então, depois de generalidades, a gente vai atacar a estrutura, depois vem a parte do sistema hidráulico, controle de voo, combustível, motor, elétrica, rotor principal, mastro e o rotor de cauda. Então, esse é o roteiro que a gente vai percorrer durante o nosso curso, beleza? Então, vamos iniciar então as generalidades. Vamos lá. Então, o Bell 407, ele possui então um rotor com 4 pás. Até antes da gente começar a aprofundar, não tem como, pelo menos no início aqui, não tem como a gente falar do 407 sem a gente falar do Long Ranger, o Bell 206, o Long Ranger, tá? Que o 407 foi uma evolução do Long Ranger. Então, a partir de demandas, né, surgidas, né, nos operadores do Long Ranger, então a Bell viu um nicho de mercado diferente, onde com algumas modificações, né, ele entraria no outro nicho de mercado, atendendo uma outra demanda de um outro nicho de mercado com outro equipamento. Então, baseado no Long Ranger, a Bell desenvolveu o 407, tranquilo? Então, principalmente agora no início, né, a gente vai estar fazendo, né, algumas referências ao Long Ranger, né, porque o 407 evoluiu desse modelo de helicóptero também da Bell, tranquilo? Então ele possui 4 pás, né, diferente do Long Ranger, que tem um conjunto de 2 pás, então o 407 já vem com um conjunto de 4 pás, né, no rotor principal. Elas foram desenvolvidas, né, para o 406, as lâminas são construídas de um composto chamado hub, né, que é um condition, e proporciona um melhor desempenho e uma viagem mais confortável. O 407 é equipado então com o motor da Rolls-Royce Allison, né, da família 250, o C47, que permite o aumento do peso máximo de decolagem, melhora o desempenho em temperaturas mais quentes e também em grandes altitudes. Tá? Então, um conjunto estrutural maior, com um motor, né, uma turbina mais potente, né, daí foram os principais quesitos, as principais demandas para esse novo helicóptero, né, que foi desenvolvido a partir, né, do Bell 206, o Long Ranger. Tá, ok? Então, o 407 ele tem uma fuselagem 8 polegadas maior, né, aproximadamente 18 centímetros maior, quando comparada com a fuselagem do Long Ranger. Com isso, o espaço interno da cabine aumentou, obviamente, incluindo as janelas também, que tem uma área 35 maior do que as janelas do Long. A estrutura é geralmente semelhante, né, com relação a materiais, né, a única principal diferença estrutural, além de tamanho e proporção, evidentemente, é que no cone de cauda, no tail boom do 407, foi empregada a fibra de carbono. Tá? No Long Ranger a gente não tem a fibra de carbono empregada na sua construção. Né? O helicóptero tem capacidade então padrão para 2 tripulantes e 5 assentos de cabine. Assim como o Long Ranger, né, a capacidade 2 tripulantes, 5 passageiros, porém no Long Ranger, né, com mais espaço, uma aeronave com mais desempenho, né, uma performance bem melhor quando comparada com o Long Ranger, ok? Então a aeronave utilitária de emprego civil barra militar, tá? Tem uma versão militar, já na sequência a gente vai ilustrar, né? Mas a principal utilização, né, mais de 80%, né, dos 407 em operação estão no mercado civil, obviamente, tá? Então, uma aeronave utilitária derivada do Bell 206 Long Ranger, como já citei várias vezes, né? As primeiras aeronaves foram entregues em 1996 e em junho de 2010 foi entregue a unidade número 1000. Então, temos milhares, né, de unidades do Bell 407 operando pelo mundo. Né? No Brasil, a gente vê ano a ano aumentando também o número de aeronaves, né, operadas aqui no Brasil, e o mesmo ocorre no mundo inteiro. Tá? Fazendo um parênteses, né, o Bell 206, Jet, Long Ranger também são aeronaves mundialmente famosas, né, conhecidas. Temos centenas, né, de aeronaves desses modelos operando no Brasil, né, são aeronaves desenvolvidas lá na década de 60, início de 70, tá? Porém não são mais fabricadas, né? Já o 407 ainda está na linha de produção, então ainda é comercializada, então a gente ainda vê esse número de aeronaves, né, do Bell 407 aumentando ano a ano, obviamente, porque sua linha de produção ainda está ativa, tá, ok? Já o Long Ranger, Jet Ranger, já não estão mais em linha de produção,
né? Tem uma tentativa de retomada para esse nicho de mercado abaixo do 407, né? Com o lançamento aí do Bell 505, mas é assunto para um outro curso, uma outra formalização que, se Deus nos permitir, né, estaremos juntos nessa formalização futuramente também, tá ok? Mas o Bell 407 ainda em produção, tá certo? Então, essa aeronave, o 407, é operada em mais de 51 países. No Brasil, o representante do Bell 407, né, é a TAM Aeronaves Executivas. Aí, como a todo momento está sendo referenciado o Bell 206 Long Range, eu coloquei uma foto aqui, né, para que, a partir dele, né, tendo essa imagem, a gente já consiga identificar as particularidades, as diferenças, né, que a gente vai encontrar no 407. Tranquilo? Então, vamos lá. Principal, né? A fuselagem a gente vai ver, obviamente, né, proporcionalmente o 407 ele é maior, 8 polegadas maior, né? Mas muitos dos conceitos de transmissão, né, trem de pouso, enfim, tudo, né, foi inspirado no Long Ranger para o desenvolvimento do modelo 407, né? E no conjunto, né, de cabeça de rotor, né, do Long Ranger, então a gente vê um conjunto lá com duas pás. Já no 407 a gente já identifica a diferença prontamente, que no 407 a gente tem um conjunto com 4 pás, tá certo? Então as versões lançadas, né, ao longo, né, dos últimos 20 e tantos anos, né, em 96 começou a ser produzido, ainda não, 25, 26 anos, né, as diferentes versões que foram lançadas então do 407. Então a primeira versão foi o 407 Alpha, né, a versão civil utilitária, que foi derivada então do Long Ranger, tá? Veio equipada com os motores, né, da Rolls-Royce Allison C47 Bravo, tá? A primeira versão do 407 foi a GX, tá? Onde utilizava a mesma turbina, porém, né, vinha como opcional o sistema G1000H, tá ok? A GXP, né, foi a evolução da GX, onde o Garmin G1000H já é standard, então já não tinha mais disponível painel analógico como tinha no GX, tá? O GXP, o sistema Garmin, o Glass Cockpit, ele já passou a ser standard na aeronave. E o motor também mudou, tá? O GXP já vem equipado com C47 Bravo/8, tá? Nesse motor, o que muda é a seção de admissão, tá? Então, a parte de compressor, ela tem pequenas modificações ali para a melhoria do desempenho da admissão do motor. Por isso, né, esse /8 ali do GXP, tá? E a última versão, a atual, né, a vigente, podemos colocar assim, é a GXI, né, onde o sistema Garmin G1000, né, H, passou por uma atualização, entrou o sistema então G1000H NXI, onde, né, várias funcionalidades foram adicionadas, tem até uma interface via Bluetooth, né, com um tablet, com celular, onde o piloto consegue baixar plano de voo, né, cartas, né, de aeródromos, procedimentos, tá? Então tem toda essa interação via Bluetooth com um celular com o aplicativo da Garmin, obviamente, ou um tablet com esse aplicativo da Garmin, dentre outras funcionalidades ali de peso, né, o cômputo de peso e balanceamento é feito ali nas telas no sistema G1000, então você lança ali os pesos, ele faz ali o envelope, né, consegue traçar o passeio do CG, né, com o combustível, né, da decolagem, à medida em que aquele combustível vai sendo consumido, ele traça ali o passeio do CG à medida em que o combustível vai sendo consumido. Então tem uma série de funcionalidades ali adicionais, né, ao sistema G1000H. Então o G1000H NXI tem uma série de inovações, uma série de sistemas que podem ser comporados ali e melhora ali como é que é a interação, né, do piloto com o sistema, reduzindo a carga de trabalho do piloto principalmente, integrando, né, diversos sistemas de célula, de motor e também, né, do funcionamento ali da aeronave. Além, né, dessa incorporação do sistema G1000H NXI no Bell 407 GXI, tem mais uma mudança do motor, tá? Então o GXI já vem equipado com a C47 Eco/4, tá? A principal modificação é que esse motor, o Eco, C47 Eco, diferente das demais versões do C47 Bravo,
o sistema FADEC é monocanal, então no Eco já é um sistema FADEC de 2 canais, tranquilo? Mas depois lá em motor a gente complementa mais alguma informação, mas de imediato aqui a gente já define, né, as 4 versões de helicóptero e as suas principais modificações, tá, em relação à motorização e também em relação ao sistema G1000H, que foi evoluindo com o passar à medida em que as versões do 407 foi evoluindo, o sistema G1000 foi evoluindo junto e foi sendo adaptada, né, essas novas versões do G1000H a essas novas versões do Bell 407. Tranquilo? Vamos lá. Então, só para ilustrar, então aqui a gente tem a GX, né, onde o sistema G1000H era um opcional. Aqui a gente tem a GXP e aqui a gente tem a GXI. Tá? Então, no GXP, o GH, o Garmin 1000H, né, passou a ser standard, ok? E no GXI, o G1000H NXI, com uma série, né, de novos sistemas, inclusive esse painel que estamos vendo aqui é do G1000H NXI. Eu identifiquei aqui pois aqui no MFD, no Multifunctional Display, dá para ver aqui aquela tela que eu mencionei lá de peso e balanceamento. Então tem as áreas da aeronave onde você lança os pesos e ele dá toda a performance aqui do helicóptero, né? Tem uma funcionalidade ali que ele mostra o envelope da aeronave e o passeio do CG, ele mostra também calcula o desempenho da aeronave no OGE, no IGE, no Inside, no Outside Ground Effect, tá? Então já deu para identificar que esse aqui é o G1000H NXI, tá certo? Então as diferentes versões GX, GXP e GXI, tá? Da helicóptero Bell 407, suas diferentes versões, né? Além, né, dessas mudanças em relação ao sistema G1000, temos também as diferenças de motorização, tá ok? Então o GX, né, utiliza o mesmo motor, o C47 Bravo, que é a mesma versão do 407 Alpha. Já no GXP é o C47 Bravo /8, então a parte de admissão do motor, né, passou por melhorias. E no GXI, então entra o Bell, a C47 Eco /4, que já é um motor com sistema FADEC, porém de 2 canais. Tá? Desde o 407 Alpha, né, já sai com o C47 Bravo, então desde do lançamento, né, o Bell 407 ele já vem, né, com o sistema de dosagem de combustível, né, com um gerenciamento eletrônico do sistema FADEC desde do seu lançamento lá em 1996, ok? Então, características gerais, né, homologada para single pilot, né, com opcional para copiloto, tá certo? Capacidade de configuração de assentos são 7, né, o total no interior da aeronave, sendo 1 para o piloto e 6 para passageiros, sendo que o segundo, né, dianteiro lá no cockpit da aeronave pode ser utilizado, né, por um copiloto, né, com o sistema de comandos de voo opcional instalados, né? Esse é removível, então a gente consegue configurar rapidamente a aeronave para passageiro ou para piloto, né, no assento dianteiro também, tá? Sendo 5 posições, né, para passageiros na cabine principal, né? Então, característica dessas aeronaves da Bell, né, a série 206, o 407, é a divisão, né, tem uma parede separando ali o cockpit da cabine de passageiros, né. Capacidade, então, no gancho, quando instalado, 1.200 kg, comprimento, né, pouco mais de 12 metros, diâmetro do rotor quase 11 metros, altura 3,56 metros, peso vazio, versão standard da aeronave, 1.210 kg, então capacidade para 1.065 kg, né, na parte interna, considerando combustível, bagagem e passageiros, peso máximo de decolagem 2.722 kg. Essa com carga, tá? Sem carga é um pouquinho menos, mas depois a gente vai ver os valores exatos. Motorização C47, aí vai ter o Bravo, vai ter o /8 e vai ter o Eco /4 também nas diferentes versões aí, tá certo? E no conjunto de mastro, teremos, cabeça de rotor, melhor dizendo, teremos aí então um conjunto com 4 pás. Então, uma aeronave polivalente, né, e para exemplificar essa multifunção, né, do helicóptero, então equipado com as instalações apropriadas, ele pode desempenhar diversas missões, né? Transporte pessoal, então consegue com bastante conforto transportar 6 passageiros,
removendo os assentos, né? Também tem a capacidade de transporte de cargas no interior da aeronave, cargas externas com a instalação do gancho, né? Emprego militar, observação, reconhecimento, né? Bastante comum também nas forças policiais e também forças armadas, transporte aeromédico, tem um kit, né, para até 2 macas para transportes de passageiro, treinamento, turismo, né? Então uma aeronave multimissão, né, bastante versátil, né, o termo polivalente aqui também se enquadra bastante, né, na definição aqui do Bell 407. Tá? Interior, então, sempre 2 assentos dianteiros para os tripulantes / passageiro, então, né, os comandos, né, do lado direito, do lado esquerdo, melhor dizendo, podem ser removidos, né, são os removíveis, e a gente configura então assento dianteiro lado esquerdo para passageiro. O do direito já é o padrão standard para o piloto, esses não são removidos. Não que não sejam, né? Podem ser removidos, porém não de uma maneira rápida e prática como os comandos opcionais para o lado esquerdo ali para o copiloto. Já na cabine de passageiros aí temos espaço, né? Um espaço generoso aí para 5 ocupantes, sendo 2 assentos voltados para trás e na linha traseira, então, espaço para 3 passageiros, então 5 passageiros na cabine de passageiros, tá? Padrão de acabamento, né, aí vai depender aí da necessidade, né, do operador. Na hora da aquisição, então ele vai optar por cor, material, né, tipo de acabamento, então tem alguns padrões de acabamento, né? Essa é a versão standard, aqui já é uma versão VIP, né, onde alguns detalhes, né, de acabamento, de material, né, mas tudo isso também pode ser feito, né, a posteriori, enfim, então a gente encontra diversos materiais, cores, né, tipos de acabamentos diferentes, porém, né, sendo tecido, o couro, né, ele já é naturalmente, o couro natural ele já é resistente a fogo, já os tecidos, né, aí tem que ter uma certificação ali de possuir a resistência a fogo, não é qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de revestimento que a gente vai poder utilizar em possíveis reformas ou mudanças, né, desse interior aí, tranquilo? Mas aqui o intuito é só ilustrar então essas posições, né, para os 7 ocupantes da aeronave. Então, essa versatilidade, né, multifunção, né, multiemprego do helicóptero, né, se fosse ilustrar todas as funcionalidades, ficaríamos, né, um bom tempo aqui mostrando foto, né, dos diferentes empregos do Bell 407. Né? Então, um bastante comum, né, já ilustrando o transporte aeromédico, né, que principalmente no Brasil, né, é bastante comum para essa aeronave, além, obviamente, de transporte de passageiros ali, devidamente, né, com os equipamentos instalados, então ele vira uma verdadeira UTI aérea, né, e ele tem capacidade para transporte de até 2 passageiros simultaneamente com as devidas adaptações. Tá? Aqui uma versão militar, né, onde tem emprego de armamento, né, uma série de equipamentos aí para missões específicas, né, então uma aeronave ilustrando, né, essa versatilidade do Bell 407. Performance, então velocidade máxima 140 nós, a de cruzeiro 133 nós, alcance, né? Então praticamente 600 km de alcance, teto de serviço 18.000, né? 18.690 pés. Obviamente, né, para operar nesse teto aqui, né, tem que estar com o sistema de oxigênio portátil, não tem, né, um sistema instalado na aeronave, então tem que estar com os cilindros de oxigênio portátil ali, máscaras para os ocupantes, né, poderem operar nesse teto de serviço aqui, ok? Nem vou delongar muito aqui a apresentação de componentes, que à medida em que a gente for adentrando, né, nos respectivos sistemas, a gente vai se familiarizar, obviamente, com todos os componentes ali, então portas, tail boom, né, mastro, pás, portas, esquis, bagageiro, né, tudo isso aí a gente vai se familiarizar, podem ter certeza, tá ok? Com relação às dimensões, então são informações que tem que constar, né, no treinamento, né, para que ele se enquadre, né, dentro das especificações lá da ATA 104, né, para que o curso seja validado e, obviamente, né, reconhecido para que os senhores possam trabalhar. Então não são informações, né, que a gente vai cobrar, vai exigir que vocês decorem, né, mas no manual de manutenção também a gente
né, é a fonte, né, primária de consulta, né, do mecânico, né, muito comum ouvir o termo, né, o manual de manutenção é a bíblia do mecânico. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente precisa de alguma informação atualizada, é lá no manual que a gente vai buscar, é a nossa fonte de consulta, é lá que a gente vai encontrar essa informação atualizada e correta, tá certo? Então, a gente apresenta aqui os valores, mas quando for necessário alguma consulta nesse sentido, né, os senhores vão recorrer ao manual para encontrar a informação atualizada. Então aqui a versão, né, com o esqui baixo, então a gente pode ver que a altura aqui, né, fica em torno de 7,8 pés, e quando a gente vai para a versão com esqui alto, tá, a altura aqui já sobe para 8,5 pés, né, então um conjunto, né, elevado, né, atende algumas demandas, né, não que dificulta, né, adicionado um degrau, né, para que os passageiros / tripulantes possam ter acesso ao interior da aeronave, mas torna a operação da aeronave mais segura, principalmente quando pousa, né, em locais não preparados, então essa distância maior do solo, né, torna mais segura a operação da aeronave. A próxima versão é com o sistema de flutuador de emergência, e a gente vai perceber que o esqui muda, o tamanho do esqui aqui ele fica diferente. Então a gente está vendo aqui que o esqui tem aproximadamente 9,9 pés, quase 10 pés aqui, né, o comprimento do esqui. Quando a gente vai com a versão com os flutuadores de emergência, aí o comprimento do esqui vai para 14,5 pés, né, então muda, né, o esqui prolongado para poder receber aqui os flutuadores, o sistema, o kit, né, de flutuador de emergência que é instalado no esqui, né, o ponto de apoio da aeronave ali com o solo. Tranquilo? Então essas dimensões ficam para consulta, porém, quando necessário, o correto, o seguro é consultar lá no manual de manutenção, tá certo? A apostila é só um recurso facilitador aqui para a gente interagir durante a nossa familiarização. De maneira alguma a gente vai poder utilizar esse material, isso aí está bem definido, né, na apostila, no arquivo, a apostila que vocês receberam, tá? Tá bem definido ali que é apenas um material para orientação do curso, tá? Não, nunca, tá? Vai poder ser utilizado como fonte de consulta para algum procedimento de manutenção, tá certo? Para ambientes, né, onde se tem restrição de espaço, né, então a gente viu que o diâmetro do rotor, né, de 10,67 metros, então com segurança, né, então tem que ter uma área de 11 metros, né, para que a gente consiga acomodar o Bell 407. Então, em locais onde se tem uma restrição de espaço, né, com esse kit aqui que permite, né, dobrar 2 pás, então a gente consegue compactar bastante a área que o helicóptero vai utilizar quando parado, tá? Então a gente reduz para 2,5 metros ali, né, a área que ele vai ocupar dentro de um hangar, por exemplo, né? Então um hangar que tem espaços restritos, né? Então, dependendo da combinação, né, dá para movimenta, né, o rotor para lá e para cá, dá para encaixar ali, mas em algumas situações não tem como, tá? Né, quase 11 metros ali, então atrapalha, né, ocupa muito espaço dentro do hangar, então com esse kit instalado, tá? Então a gente pode dobrar 2 pás e a área, né, a largura que a aeronave vai ocupar no espaço ali vai ficar bastante reduzida, de 11 metros vai reduzir para 2,5 metros aproximadamente. Então, para ilustrar um pouquinho melhor esse kit, tá? Então, nas pás que vão ser dobradas, né, o pino de fixação ele é diferente, então ele tem um sistema ali, né, de rápida instalação e remoção, tá ok? Então, para poder dobrar, a gente vai tirar esse pino de rápida instalação e remoção, tira o pino e a gente encaixa ele ali no orifício da tesoura, né, para ele ficar num local já padronizado e de fácil acesso para rápida reinstalação ali do pino, né, e reconfiguração da aeronave para voo, tá certo? Então, tira o pino, dobra a pá, porém, né, para a pá, né, ela não foi projetada para suportar o peso dela em apenas um dos pinos, então tem que ser colocado suportes, né, para apoiar o peso dessas pás que estão com apenas um dos pinos de fixação, né. Esse tem o suporte dianteiro e o suporte traseiro, então, para apoiar essas pás. E coloquei essas fotos aqui para vermos, né, dá a impressão aqui que ele é enroscado, apoiado, né, mas é instalado uma base onde o pino, né, do suporte, onde a base, né, a haste do suporte é encaixada e pinada, tá? Então tem toda uma segurança de instalação, não dá para deixar apenas, né,
um suporte apoiado em cima do estabilizador horizontal ali, né, com vento, movimento, poderia escapar e, né, causar danos bastante críticos ali nas pás. Então é tudo bem preso, bem seguro, devidamente apoiado para que a carga de peso não fique concentrada, né, obviamente, no único pino que está segurando a pá na base ali, no braço da cabeça do rotor. Tranquilo? Então, devidamente ilustrado o kit, tá? Devido ao seu custo, não é muito comum a gente ver aeronaves preparada, né, para a instalação desse kit aí, tá? Então, algumas modificações são necessárias, né, para a instalação do kit. Dimensões internas, nem vamos, né, delongar aqui, apresentar valores, enfim, mas removendo, né, os encostos e os assentos, né, então forma-se uma grande área na parte interna da aeronave. Mais à frente a gente vai ver o valor exato, se eu não me engano é 2,4 metros quadrados de área no interior da cabine de passageiros. Se não for levar, né, um passageiro no assento da esquerda, tem mais 60 centímetros, né, somando a área de passageiros e mais o assento dianteiro, então forma 3 metros cúbicos, né, de espaço para acomodar cargas na parte interna da aeronave. Tranquilo? Então, pesos, né? A gente já falou, peso vazio da aeronave, 1.214 quilos, peso máximo de decolagem, tá? Aí a gente vai ter duas situações, né? Onde é considerado aqui peso normal, tá? Onde tem um asterisco aqui quando a aeronave está com o gancho instalado, tá? No gancho, o limite de peso é 1.200 quilos, tá? E quando a aeronave está operando com carga no gancho, aí o peso máximo de decolagem dela sobe para 2.381 quilos, tá? Sem o gancho instalado, aí o peso máximo de decolagem da aeronave é 2.268 quilos. Aí aqui tem o peso operacional, que é o máximo menos o peso da aeronave, e a gente tem aqui a carga operacional do helicóptero. Então, com carga no gancho, esse peso operacional da aeronave fica em 1.171 quilos e sem o carga no gancho, né, então o peso operacional da aeronave fica em 1.058 quilos. Tranquilo? Aqui os respectivos valores, né, de peso vazio, peso máximo, peso operacional e máximo peso no gancho em quilos, e na tabela abaixo aqui temos os equivalentes, porém em libras, né, só na grandeza diferente. Bom, o principal emprego do 407 é o transporte de passageiros, mas ele pode ser rapidamente convertido para transportar cargas volumosas, né, na parte interna, quando os assentos e encostos são removidos, já falei anteriormente, então a gente tem uma área de 2,4 metros cúbicos, né, para acomodar carga. E removendo o banco do passageiro, né, dianteiro, o volume aumenta para 3 metros cúbicos. O carregamento é simplificado pelas amplas portas e pelo piso plano. O piso suporta uma carga de 370 kg por metro quadrado. Então são as áreas e as capacidades aí de peso da aeronave. Um valor que ainda não destaquei, né, mas no bagageiro, né, a gente tem ali uma capacidade de transporte de até 113 quilos, né, então bastante considerável a capacidade de peso, né, no interior do bagageiro, tá ok? O 407 é impulsionado por um motor então da família Rolls-Royce, da família 250, tá? A versão é a C47 Bravo, né? Porém, já vimos, né, que as diferentes versões tem o Bravo 8 e tem o Eco 4, tá? Então todos esses motores, ele tem um sistema de dosagem de combustível, né, com o Author Digital Electronic Control, então o sistema FADEC, um gerenciamento eletrônico da dosagem de combustível, em outras palavras, né? E os valores de potência. Então, nas diferentes versões de motor, os valores são o mesmo, pois, por mais que o motor tenha a capacidade de ter mais potência, essa potência é limitada pela capacidade da transmissão principal e também da transmissão traseira, tá certo? Tanto é que a gente vai ver aqui, ó, então, potência máxima de decolagem, né, aquele regime de operação do motor que é limitado por 5 minutos de operação no máximo. Então, o motor vai entregar 674 SHP. A máxima contínua, aí durante todo o restante da operação da aeronave, o motor vai estar entregando 630 SHP, então, para acionar os sistemas de transmissão principal e também de transmissão traseira, tá? Porém, o motor o 250 C47 ele tem capacidade, né, de 813 SHP
para a decolagem. Potência máxima que o motor consegue entregar, 803 HP. E no regime de operação máxima contínua, ele consegue entregar então 701 SHP. Porém, por limitação mecânica, né, do conjunto de transmissão, na potência máxima decolar 674 SHP e na máxima contínua 630 SHP. Tá? Combustível nem vamos aprofundar agora, vai ter o capítulo, né, específico e lá a gente vai tratar de capacidades e todos os detalhes ali do sistema de combustível. Tranquilo? Bom, posto de pilotagem. O 407 é homologado então para single pilot, né, mas pode ser operado por piloto e copiloto, né, quando os comandos de voo do lado esquerdo opcionais estão instalados, né, desde que o kit, né, de controle de voo duplo esteja instalado. O assento da esquerda pode ser ocupado por um passageiro ou no caso aí, por um copiloto, tá certo? Bom, o sistema de instrumento é dividido em 4 categorias distintas: voo, navegação, propulsão, diversos. Todos os indicadores são instalados no painel de instrumentos, exceto o cronômetro e orímetro. O cronômetro é montado no suporte do lado direito da estrutura da cabine, que fica ligeiramente à frente do painel. O orímetro fica instalado lá no compartimento do nariz, né, lá no compartimento da bateria. Então, versão, né, GX 407 Alpha e 407 GX, né, a gente encontra então o painel analógico e ele tem, né, aqui instrumentos de célula, instrumentos de motor e de voo / navegação, né, ficam mais na parte central direita do painel, né. Na parte inferior a gente vai ter aqui o monitoramento de temperatura e pressão do óleo da transmissão e na coluna, né, do painel do motor aqui a gente vai ter temperatura e pressão do óleo do motor. Tá? As respectivas posições onde os instrumentos são instalados, mas a gente vai ter outras ilustrações ali à frente, né? Bom, o sistema de instrumentos de voo inclui o sistema pitot estático, o sistema anerobarométrico, né? Velocímetro, altímetro e o climb, né? O inclinômetro ali, a variação vertical da aeronave. O sistema de instrumentos de navegação vai ter a bússola magnética, mas dependendo da instalação do kit, pode incluir outros instrumentos aí para navegação, né? Depende da homologação da aeronave. Sistema de instrumentos do motor, então a gente vai ter o NR duplo, né, os tacômetros, indicador tacômetro então de NP, torque do motor, temperatura interturbinas, né, rotação da geradora de gases, pressão e temperatura de óleo do motor. Aí já na parte de célula, aí a gente vai ter indicação de pressão e temperatura do óleo da transmissão principal, quantidade de combustível, pressão de combustível e também indicação ali do sistema elétrico. O sistema de instrumentos diversos inclui um relógio, né, a temperatura do ar externo e o voltímetro junto com o sistema elétrico. Então aqui uma configuração padrão, né, para as versões do 407 aí de painel analógico, né, então instrumento de célula, parte elétrica. Aqui a gente vai ter temperatura e pressão do óleo da transmissão, aqui acho que é pressão de combustível, quantidade de combustível, torquímetro, temperatura interturbinas, rotação da turbina geradora de gases, temperatura e pressão de óleo, aí segue, né, navegação e voo, de acordo com as homologações, né, teremos, né, alguns instalados ou não, marcas diferentes também podem estar instaladas. No parasol aqui a gente vai ter o PMA, o painel múltiplo de alarmes, né, onde a gente tem ali, né, o gerenciamento dos avisos, né, de cautela e também de perigo, todos eles posicionados na parte central superior ali do painel, tá ok? Então na parte central, né, no painel Overheat Panel, né, então na parte superior ali do cockpit temos também, né, o conjunto ali de interruptores, seletoras, né, os circuit breakers, aqui a alavanca de acionamento do freio rotor, né, aqui a haste do coletivo, a bússola magnética, né, as compensações, então uma familiarização com os itens, né, de controle da aeronave no cockpit, tá certo? Já entrando na parte de procedimentos gerais, né, de manutenção, podemos colocar assim. Já entramos aqui então com a parte de macaqueamento, né? Então, 3 pontos de fixação para macacos são fornecidos para efeitos de nivelamento do helicóptero, para pesagem, alinhamento e outras atividades de manutenção. Então, para alguns procedimentos de manutenção, a aeronave vai ter que estar levantada, apoiada em macacos, tá certo? Aí tem todos os procedimentos que envolvem, né, esse macaqueamento da aeronave. Então, 2 pontos para apoio de macaco ficam localizados na parte inferior, na parte frontal da aeronave,
E um terceiro ponto fica na parte traseira da aeronave, devidamente, né, ilustrados, até colocam as fuselage stations aqui, na 55.1, os dois dianteiros, e na 204.9 aqui, o ponto de apoio para macaco traseiro, ok? Para providenciar o nivelamento da aeronave. Então, a aeronave ela tem uma placa na parte interna do bagageiro, tá? Tem uma placa no piso e outra no teto. Aí com o prumo a gente consegue alinhar o helicóptero longitudinalmente e também lateralmente, tá? Então uma placa que fica localizada lá no compartimento de bagagem, na Fuselage Station lá 170, e na bootline, né, a altura ali 8.4, uma placa de nível com fenda fica localizada diretamente acima da placa de nível, no teto, sobre a bandeja. Antes de pesar o helicóptero, certifique-se de que a configuração está o mais perto possível do peso vazio. Então, configurar a aeronave o mais próximo possível do peso vazio e nivelar a aeronave. Esse nivelamento é importante para verificações estruturais do helicóptero e também no momento da pesagem do helicóptero, quando tem uma grande modificação, uma pintura, né, uma adição ou, né, instalação ou remoção de um grande componente do helicóptero, então é necessário refazer essa pesagem para determinar o peso de operação do helicóptero, tá? E para providenciar esse nivelamento nos dois eixos longitudinal e lateral do helicóptero, então a gente tem essas placas de referência, né, no interior do bagageiro. Então tem uma no teto e outra no piso, e com o prumo, né, a gente vai pôr o prumo no ponto de referência no teto do bagageiro, e na placa do piso ele tem essas duas linhas, representando, né, a linha longitudinal do helicóptero e a linha lateral do helicóptero. Então quando a gente conseguir alinhar o prumo, né, na intersecção das duas linhas de referência, a aeronave está nivelada lateralmente e também longitudinalmente, tranquilo? Então, procedimento bastante simples ali. E nessa ilustração também aproveito e ilustro, né, os pontos de apoio de macaco. Então o helicóptero já tem, né, estruturalmente preparados, né, 3 pontos para receber o apoio de macaco. Tá, ok? Então ficam na parte inferior, no intradorso ali da fuselagem do helicóptero, e são bem, né, a fuselagem já é preparada, né, e a gente tem fácil acesso então para acessar os pontos de apoio de macaco para poder, né, fazer esse macaqueamento da aeronave, e a partir desse macaqueamento a gente consegue fazer o nivelamento à medida em que a gente, né, perceba que a aeronave precisa de uma correção lateral, né, para o seu nivelamento. Então a gente levanta um, baixa o outro, a gente consegue fazer essa correção. E no eixo longitudinal, a gente trabalha com o traseiro, levantando, baixando ele, a gente consegue corrigir o nivelamento do helicóptero em relação ao eixo longitudinal. Ok? Içamento. Então o helicóptero pode ser içado pela fixação de um gancho, a porca de retenção, então tem as ferramentas, né, onde a gente vai tirar ali os pesos chineses, né, o sistema de redução de vibração ali, a gente remove, né, esse componente, e a gente então tem acesso para instalar a porca, né, e o anel ali para içamento, né, via anel, uma ferramenta especial, né, do fabricante para poder fazer esse içamento pela cabeça, tá certo? Então pode ser içado pela fixação de um gancho na porca de retenção do rotor principal ou pelo uso de slingas de nylon, né? Então sem a necessidade de remover nada, com as slingas, né, a gente também consegue fazer o mesmo procedimento ali. Vai depender de qual ferramenta a gente, né, qual dos içadores aqui a gente vai ter acesso no momento de fazer esse içamento da aeronave, tá? Lembrando, né, que o equipamento, né, que vai içar o helicóptero tem que ter ali uma capacidade, né, de pelo menos 3.400 kg. Né? A configuração, né, peso máximo do helicóptero, né, vai estar abaixo, né, de 2.500 kg, tá? Mas o equipamento tem que ter uma margem de segurança, não adianta pegar um equipamento com capacidade de 2 toneladas para levar um helicóptero que pode ter, tá com mais pesado que essas 2 toneladas. Então esse equipamento que vai içar o helicóptero tem que ter uma capacidade mínima ali de 3.400 kg, tá certo? Parte de capas de proteção são acessórios utilizados quando o helicóptero vai ficar estacionado, né? Equipamentos adicionais como cintas, cabos, grampos são necessários para a amarração da aeronave, tá? Então vai desde dos bloqueios, né? Então tem uma peia de amarração para cada uma das pás, a gente bloqueia, né, a admissão de ar, saída de escapamento, né? Bloqueia também, né, o rotor de cauda, né? Então são os bloqueios básicos ali. A amarração da aeronave em condições de ar turbulento, então quando for esperado ventos acima de 50 nós, as orientações do manual, né, tem que ser obedecidas. Então nessas condições, né, de
O ideal é a aeronave, né, pernoitar, né, ficar protegida em condições, né, previstas aí de mau tempo, né, de ventos fortes acima de 50 nós. O ideal é que essa aeronave esteja dentro de um hangar. Se não for possível mesmo, né, a aeronave vai ter que ficar exposta, né, a essas intempéries aí no manual vão ter algumas recomendações adicionais. Então não vai adiantar apenas bloquear admissão, escape, né, rotor de cauda e as pás do rotor principal. Outras, né, medidas de segurança terão que ser adotadas, né, como, né, tanque full, né, amarrar os esquis aos solos. Então a gente vai ter que providenciar meios aí, recursos adicionais para garantir, né, que essa aeronave não vai ser deslocada, né, não vai ser capotada aí quando exposta, quando sujeita a esses fortes ventos aí, tá? Mas em condições normais, né, sem previsão aí de mau tempo, tá? Então só os bloqueios de admissão, de escape, né, de rotor de cauda, pitot, né, as tomadas estáticas e também, né, as peias de amarração das pás já é o suficiente para garantir esse bloqueio da aeronave, tá certo? Um cuidado, né, nessas peias de amarração, tá? Então a gente não pode tensionar muito, tá? Senão a gente flexiona as pás, né? E se ultrapassar os limites ali de flexão das pás, a gente pode provocar danos a essa pá, tá? Então a orientação do fabricante é que a gente, né, encaixe as peias na ponta da pá e a gente amarra, né, essa peia nos cross tubes, né, do trem de pouso, tá? Então a gente, sem tensionar, a gente encosta a peia no cross tube e a gente puxa ela 10 centímetros. Então a tensão que a gente vai aplicar nessa peia é 10 centímetros, aí a gente amarra, né, ou trava, tá? Essa peia então no cross tube, tá? Não vamos puxar demais, senão a gente pode causar danos, né, forçando uma flexão exagerada aqui nessas pás, tensionando demais essas peias de amarração. Então fica aí a orientação do fabricante, ok? Então aqui ilustrando nessa situação de bloqueio e amarração da aeronave em condições normais, né? Então as peias, né, são utilizadas ali para garantir, junto com o freio rotor, vão garantir que esse conjunto não vai ficar girando. Não é interessante que ele fique movimentando, pois o sistema de lubrificação não está atuando, então a gente tem componentes mecânicos em movimento sem lubrificação. O resultado, né, com o passar do tempo, a gente já consegue deduzir, né? Bloqueia, né, as tomadas de admissão. Ali os painéis de para-brisa estão com proteção interna, escape, né, rotor de cauda também travando. E dentro das particularidades, né, climáticas também, obviamente, podem ser utilizados bloqueios adicionais, proteções adicionais, né, para preservar a aeronave, obviamente, tá ok? Então, para movimentar o helicóptero, né, no pátio, até mesmo dentro do hangar, então um conjunto de rodas duplas de acionamento hidráulico, operado manualmente, é fornecido como acessório. Uma barra de reboque, né, para tratoramento, não é fornecida. Essa aqui tem que ser adquirida, né, à parte, tá? Mas quando a aeronave tem que ser movimentada em grandes distâncias, o recomendado, o mais seguro, é que seja feito o tratoramento. Aí tem que ser adquirida essa barra que não vem junto, né? Já as rodas, né, de acionamento hidráulico, essas fazem parte, né, da aquisição da aeronave, fazem parte do kit standard da aeronave, tá? Já para tratoramento, aí requerem aquisição em separado, tá? Mas rodas duplas de acionamento hidráulico, manual, alavanca, então a gente bombeia até o ponto em que ele, né, consegue levantar então o conjunto de esqui, levantar a aeronave e chegar no ponto de travamento. Aí a aeronave então está segura, a gente pode fazer o deslocamento dela dentro de hangar, no pátio, né? Essa deslocamento da aeronave em solo, tá certo? Então, dois conjuntos de rodas são fornecidos, tem que ser instalados, né, no esqui, no ponto mais próximo possível do centro de gravidade. Então, tem os pontos de instalação ali alinhados com o CG da aeronave, né? As rodas, depois de fixadas ao trem, podem ser estendidas ou retraídas manualmente usando a barra interna que ativa um pequeno mecanismo hidráulico. O kit de rodas, né, pesa aí 40,8 kg, deve ser removido para o voo, obviamente, peso máximo aprovado para reboque, com as rodas em terreno padrão em 1973 kg, né? Nessa configuração, a aeronave, né, 1973, desde que não tenha, né, mais de um ocupante no interior da aeronave, ela não vai ultrapassar esse limite, né, mesmo que ela esteja com tanque full, tá? Não é baseado nessa informação, não é previsto, né, movimentar o helicóptero com as rodas com 7 ocupantes no interior da aeronave. A gente vai estar acima do 1973 e estruturalmente o helicóptero vai estar sujeito, né, a esforços, né, acima dos estruturais, né, que ela suporta
para esse transporte apoiado num único ponto ali no esqui. Provavelmente, se a gente movimentar a aeronave com as rodas, né, com um peso acima de 1.973 kg, a gente vai proporcionar, né, falhas, né, danos, né, ao conjunto de trem, pelo menos ao conjunto de trem de pouso, podendo se estender a outros pontos da estrutura da aeronave. Tá? Então fica aí o detalhe, né, do limite de peso, né, para transporte nas rodas de movimento em solo. Independente da combinação, tá, sempre teremos que ter o responsável pela manobra de solo, né, na cauda do helicóptero. Então a gente tem lá no esqui de cauda, a gente pode utilizar como apoio, né, onde a gente consegue então puxando, né, a cauda para baixo, apoiado nas rodas já levantadas, então a gente consegue levantar a parte dianteira do esqui. E a partir daí, né, com pelo menos mais dois, né, auxiliares ali nessa operação, empurrando a aeronave, a gente consegue deslocar. E a direção da aeronave, né, nessa manobra de solo, o responsável pela direção, o direcionamento da aeronave é justamente quem está aqui na posição na cauda do helicóptero. Mesmo quando a aeronave estiver sendo tratorada, pode ver que essa aeronave aqui está com a barra, né, para tratoramento, mesmo quando ela estiver sendo tratorada, o responsável pela operação é quem está aqui na parte traseira, tá? E por mais que a aeronave esteja sendo tratorada, a velocidade de deslocamento é sempre a velocidade de uma pessoa caminhando, tá? Não é uma atividade, né, que permite, né, grandes velocidades, pois aí os riscos vão aumentando exponencialmente aí, tranquilo? Então algumas ilustrações, tá? Aqui uma situação normal, padrão, né, para deslocamento aí do Bell 407. Então o responsável pela operação na cauda, equilibrando, né, o alinhamento da aeronave aqui, mantendo a parte dianteira do esqui distante do solo, para que os auxiliares empurrando a aeronave, então a gente consiga proporcionar aqui o deslocamento da aeronave, a manobra, né, e o reposicionamento da aeronave, então, de acordo com as demandas ali de movimentação do helicóptero. Tranquilo? Aqui mesmo, né, sendo tratorado aqui até um kit, né, um sistema aqui de baterias, né, então elétrico, né, um carrinho elétrico para movimento da aeronave, mesmo com o carrinho, tem sempre o responsável aqui na cauda, que é o responsável pelo direcionamento, né, se bem que nesse carrinho a direção aqui, mas esse controle, né, da distância do helicóptero, enfim, sempre temos que ter aqui um técnico, né, na cauda do helicóptero acompanhando a manobra independente do meio que esteja sendo utilizado para movimentar a aeronave no solo. Tranquilo? Já entramos naquela parte que eu mencionei lá no começo de manutenção geral, tá? Não vamos aprofundar ao extremo aqui, depois pontualmente nos sistemas a gente vai aprofundando um pouco mais a discussão, mas lá no capítulo 12 do manual de manutenção, então a gente vai encontrar esses serviços gerais, né, do helicóptero, onde vão ser estipulados aqui alguns intervalos, né, para a realização de alguns procedimentos de lubrificação da aeronave, tá? Então, ó, os intervalos, né? A cada 25 horas, então a gente vai lubrificar os rolamentos, né, dos eixos de acionamento do rotor de cauda, tá? Aqui tem um parênteses, né? Tem o PN aqui, o 040-339 a cada 25 horas, porém tem um outro PN de rolamento, né, que é o mesmo aqui, 406-040-339-107, tá? Se o que tiver instalado na aeronave que vocês estão trabalhando for o traço 107, esse rolamento traço 107, a lubrificação dele é feita a cada 300 horas, tá? Para diferenciar do antigo, esse traço 107, ele tem uma proteção ali alaranjada. Então, só no visual, bater o olho no rolamento, a gente já consegue ver se é esse modelo novo de rolamento, e a lubrificação dele é feita a cada 300 horas e não a cada 25 horas, que é o necessário para o modelo antigo do rolamento ali de apoio do eixo, né, de transmissão para acionamento lá do rotor de cauda, tá ok? Porém, né, a gente sempre consulta lá o mapa da aeronave, além, né, da visual ali, da proteção laranjada ali das esferas do rolamento, a gente confronta com o mapa ali do sistema para ver se realmente bate o PN, né, com a proteção alaranjada ali, certificando o PN, aí sim a gente sabe que o intervalo de lubrificação daquela cadeia de rolamentos ali, de acionamento do rotor de cauda,
vai ser feita a cada 300 horas. O modelo antigo de rolamento, então, permanece a cada 25 horas, tá ok? Aqui os rolamentos do blower, lá também na cadeia de acionamento do eixo, né, de rotor de cauda, na junção ali, né, na saída da parede de fogo traseira do motor para o tail boom, a gente tem um blower ali que cria, né, um fluxo de ar frio passando pelos radiadores de óleo da transmissão e radiador de óleo do motor para garantir ali, então o fluxo de ar de impacto frio em torno, né, passando através da colmeia dos radiadores para garantir a efetividade do sistema de lubrificação da transmissão principal e também da lubrificação do motor. Então tem um fan, né, que vai tracionar o ar para garantir um fluxo contínuo, mesmo em condições de voo pairado, né? E esse fan é apoiado em 2 rolamentos, e esses rolamentos então desse fan, a lubrificação deles é a cada 300 horas. Tá? Tem um modelo antigo também desses rolamentos, tá? Esses rolamentos antigos aí era a cada 100 horas, tá? Aí a mesma lógica, tá? Aí o PN era o do antigo, é 340-339. O modelo novo é o traço 107. Aí vem para 300 horas, tá certo? O rolamento da crossplate, cada 50 horas ou 3 meses, o que vencer primeiro. Pode ver que a graxa é a C0001, tá? Equivalente a C001 se eu não me engano, é o Móbil 28, a graxa 28, tá? É a mais comum que a gente vai ver sendo utilizada para lubrificar esses pontos aí principais aí do helicóptero, tá? Então o rolamento da crossplate 50 horas 3 meses, né? Os links, né, da cadeia de transmissão de comandos de voo também a cada 50 horas 3 meses, tá? O eixo de acionamento do rotor de cauda, os pontos de apoio lá 100 horas, tá? A bomba do sistema hidráulico, então o eixo de acionamento dessa bomba, a gente tem uma inspeção visual desse eixo e a relubrificação desse eixo, e é feita a cada 300 horas ou 12 meses, tá? Os pitch change, ou seja, o mecanismo de mudança de passo lá do rotor de cauda, 300 horas, 3 meses, né? Os parafusos de fixação os parafusos de fixação das pás, 600 horas ou 12 meses. As rodas, né, que a gente acabou de falar ali para manuseio da aeronave em solo. Então, a cada 6 meses a gente tem que fazer uma inspeção, né, desse conjunto de rodas, abastecer lá o seu reservatório hidráulico e engraxar, né, todos os eixos, né, de acionamento ali das rodas. Então, tudo que for possível lubrificar nesse conjunto de rodas, a cada 6 meses a gente tem que fazer a lubrificação, tá? E o selo, né, da Little Door, para ele não ressecar, é aplicado também um lubrificante ali no selo da Little Door, né, aquela porta do lado esquerdo, né, de abertura junto com a principal. Então o selo da Little Door ali tem um lubrificante que é aplicado para evitar que ele lubrifique. Então tem que ser feita a aplicação desse lubrificante a cada 25 horas. Se o helicóptero estiver estacionado fora de hangar, em um ambiente exposto a orvalho pesado, limpe e lubrifique todos os rolamentos e controles expostos. A cada 7 dias, repita a lubrificação para evitar danos devido ao acúmulo de umidade. Então, mesmo que a aeronave vai ficar longos períodos parada, né, pelo menos a cada 7 dias, a gente tem que dar essa inspecionada, né, ver se não está tendo acúmulo de umidade, de água, e onde não tem, né, partes metálicas expostas, né, sem proteção, a gente aplica ali uma graxa, né, algum produto lubrificante protetivo ali para evitar problemas com relação à corrosão, né? Após cada dia de operação em chuva, neve ou após lavagem do helicóptero, drene qualquer umidade presa para certificar uma película de lubrificação aplicada em qualquer superfície exposta, desprotegida e quando o novo componente for instalado. Tranquilo? Então, os bloqueios, né? Então, uma aeronave está exposta, né, ao clima marítimo ali, então toda a proteção que a gente tiver disponível, a gente lança a mão para preservar o máximo possível, da melhor maneira possível, a aeronave, tá? Ainda nessa parte de lubrificação, né? Aí a cada 12 meses, né? Tem que ser substituído o fluido hidráulico das rodas de manuseio da aeronave em solo, tá? Aí o óleo do motor, né? Ele indica aqui a quantidade, porém, né, a periodicidade, tipo de óleo, tudo isso aí a gente vai encontrar no manual de manutenção da Rolls-Royce, tá? Então não vai ser no manual da Bell, então como o fabricante, né,
o fabricante do motor não é o mesmo da aeronave, então a gente tem que seguir as orientações do manual de manutenção do fabricante do equipamento. Então, o fabricante do motor Rolls-Royce, então no manual da Rolls-Royce, a gente então vai encontrar os tipos de lubrificantes aprovados, os intervalos, né, recomendados, né, para essa substituição de óleo do motor, tá? Já o óleo da transmissão, 300 horas ou 12 meses, né, a gente faz a verificação, né, não há necessidade de troca, né, do óleo, mas a gente faz o monitoramento ali do... Se bem que monitoramento de nível é item de pré-voo, né? Sempre que a gente percebe, né, o nível abaixo do recomendado ali, a gente vai lá e vai completando o nível, tá certo? Então, mesmo intervalo de 300 horas, 12 meses para o óleo da transmissão do rotor de cauda, 300 horas, 12 meses também os filtros do sistema hidráulico, filtro também da transmissão, mesmo intervalo, 300 horas, 12 meses, e com 300 horas, 12 meses também, ele requer ali a substituição do óleo do reservatório do sistema hidráulico da aeronave. Tranquilo? Então, né, as rodas a cada 6 meses, né, tem que ser reengraxada, e a cada 12 meses tem que ser feito a substituição, né? 6 meses engraxado e uma vez por ano tem que ser reabastecido com fluido hidráulico, né? Ali os selos da Little Door, né, tem que ser lubrificados a cada 25 horas. O eixo da bomba hidráulica, né, a cada 300 horas tem que ser relubrificado. O rolamento da crossplate 50 horas. Os pitch, né, change links, né, a cada 50 horas também. Os rolamentos do fan, do cooler, né, 300 horas. Os rolamentos aqui do eixo de acionamento do rotor de cauda, dependendo do PN, 25 horas ou 300 horas, e os pitch, né, change, mecanismo ali também a cada 300 horas, 12 meses. Tranquilo? O sistema de lubrificação da transmissão, então, e a unidade de roda livre, depois lá no sistema de transmissão a gente vai ver que a roda livre faz parte do sistema de transmissão, porém ela está instalada na gearbox do motor, tá? Apesar de estar instalada no motor, mas ela é célula, tá? Ela faz parte do sistema da transmissão principal, né? Então a lubrificação dessa, tanto da transmissão principal como da roda livre, né? O sistema de lubrificação é abastecido através de uma tampa de abastecimento de óleo. Então essa tampa ela fica do lado, vamos ver, do lado direito, né? O motor aqui atrás, lado direito da aeronave, está aqui a tampa de abastecimento. Está ela aqui ilustrada ali do lado direito, na parte superior então da transmissão principal. E na lateral direita também da transmissão a gente vai encontrar aqui então o visor de nível de óleo, então tem as referências ali, e é um visor de vidro, né? E a gente então consegue monitorar o nível de óleo no sistema de lubrificação da transmissão principal. Então está ali o visor de vidro, prontamente, né, na lateral direita a gente consegue realizar então esse monitoramento do nível de óleo. A tampa, né, o bocal para abastecimento fica na parte superior do lado direito também. Na parte inferior, aí vem lá o bujão de dreno, né? Ele tem a parte magnética para coleta, né, de partículas metálicas, porém, né, temos o chip detector também na posição inferior da transmissão para essa detecção, né, presença de limalha. Então, atrás do ponto de fixação ali da transmissão, né, a gente veria o bocal tampa para abastecimento, então está escondido ali atrás, mas na lateral direita aqui a gente consegue ver o visor, né, para monitoramento do nível da transmissão na lateral direita ali da transmissão principal. O sistema de lubrificação do rotor de cauda é mantido através de um bocal de abastecimento, né? A lubrificação diferente da principal, que vai ter bomba, né? A gente vai tratar desse sistema mais à frente, é um sistema completo de lubrificação, tá? Já no rotor de cauda é um sistema mais simples, é tipo salpica, então não tem bomba, não tem linha de retorno, não tem filtro, não tem, né? É só manter a quantidade de óleo ideal, né? E o próprio movimento, a própria cinemática, né, de acionamento da transmissão traseira garante, né, por salpico, que as engrenagens ali, a coroa e pinhão recebam então a sua lubrificação, né, da maneira adequada. Então, lubrificação tipo salpico, o nível de óleo é monitorado pelo visor de vidro, né? E temos também um chip detector instalado na parte inferior, obviamente para detectar, fazer esse monitoramento dessa presença de limalha também no conjunto, né, da caixa de transmissão traseira. Tranquilo?
Manutenção do sistema hidráulico, então o abastecimento do sistema é feito através de uma tampa de abastecimento no reservatório, ele é instalado no teto do helicóptero, no deck da transmissão e é protegido pela carenagem dianteira. Tá? Então esse aqui é o reservatório do fluido hidráulico para os servos atuadores hidráulicos na cadeia de comandos de voo, e a gente viu anteriormente que a cada 300 horas a gente tem que fazer a substituição do fluido, né? A posição de instalação dele, né? Então está aqui o deck da transmissão principal, transmissão, links, né? Os platôs de comando, crossplate, né? E aqui fica na posição elevada dentro desse compartimento deck da transmissão, fica o reservatório de óleo do fluido hidráulico. Ele também vai ter uma tampa com uma tela, né, para filtragem, tem ali o visor, né, de vidro para a gente monitorar o nível, tá? E tem as respectivas linhas, né, de alimentação e de retorno desse fluido hidráulico que vai alimentar os servos atuadores hidráulicos, então, para acionamento, então, da cadeia de comandos de voo. Os servos que ficam posicionados, né, na parte dianteira ali no teto da aeronave, mas isso a gente vai estar tratando lá em comandos de voo também, tá? Então aqui só ilustrando o reservatório do fluido hidráulico que fica na posição elevada ali, e a cada 300 horas ou 12 meses a gente tem que fazer a substituição desse fluido hidráulico, tá certo? Os links, né, de transmissão de movimento, tá? Então todos esses pontos de links, tá? A gente vai ter que fazer o reengraxamento, né? Então requer que seja o procedimento, ele requer que seja removido a haste de ligação de mudança de passo para lubrificar o rolamento. Isso permite a rotação do rolamento, esse é o método recomendado. Se optar por não remover as hastes de ligação de mudança de passo, para engraxar o rolamento, então lubrificar os 4 pontos de graxa sem movimentar o rolamento, tá? A vantagem, né, de desconectar, você não precisa tirar a haste, tá? Você desconecta um ponto, lubrifica ali o roll end, né, a parte móvel, né, do conjunto de link, depois reconecta de novo, depois desconecta embaixo, então você vai fazendo ponto a ponto, não precisa tirar tudo para depois ter que ringar tudo na instalação novamente, vai fazendo pontualmente. A vantagem é que quando a gente desconecta, a gente consegue verificar e fazer um controle mais preciso com relação a folgas, tá? Então essa que é a vantagem de desconectando e lubrificando. Se optar por não desconectar, aí ele tem 4 bicos, né? Para conectar ali uma engraxadeira não vai conectar, que o bico ele é bem pequeno e tem uma ferramenta, né, de adaptação que é metálica, então você adapta, né, esse bico metálico na engraxadeira e você vai conseguir engraxar. E o engraxamento consiste em introduzir graxa nova, né, a graxa velha vai saindo, o que sobrou da graxa velha vai saindo, quando começar a sair só a graxa limpa, então a gente toma como verdade ali que a gente conseguiu aplicar graxa nova, né, em todas as áreas necessárias ali para essa lubrificação, tá? Então esses links, né, nos diversos pontos ali, então eles têm, né, 4 pontos, né, 2 de cada lado na articulação inferior, 2 pontos, né, na articulação superior, né, elas são diametralmente ali, e dessa maneira então consegue-se a articulação desses links, tá certo? Então o objetivo é alcançar, né, os rolamentos internos ali para garantir então esse reengraxamento. Esse reengraxamento é feito a cada 50 horas ou 3 meses, né, a gente vai ter que fazer essa lubrificação desses pontos de articulação dos pitch links. Tranquilo? Então devidamente ilustrados, né, inclusive os pontos para engraxamento ali, tá certo? Vários pontos. Na crossplate também tem um rolamento da crossplate, né, o platô rotativo. Ela tem 2 pontos, um desse lado e o outro, né, diametralmente oposto ali. Esse é o bico, tá? Tá vendo que ele tem uma ponto para rosqueamento na engraxadeira e ele, né, um tubinho e pontiagudo ali, então a gente consegue introduzir a graxa nesses pequenos orifícios, né, dos links e também nesses orifícios aqui para alcançar o rolamento da crossplate, tá? Essa lubrificação da crossplate, né, dos links é feita a cada 50 horas ou 3 meses. Aqui a bomba hidráulica, então o sistema de comandos de voo, a gente falou que a cada 300 horas, então a gente tem que fazer o reengraxamento então do eixo de acoplamento. Aqui está a bomba de lubrificação da transmissão principal e acoplada atrás da bomba de lubrificação está acoplada a bomba de pressão do sistema hidráulico, tá? Uma acoplada atrás da outra, tá certo? Então a de lubrificação da transmissão é acionada, né, pela coroa, e à medida em que a bomba, né,
de lubrificação da transmissão principal acionada, fim engrasamento, a bomba do hidráulico, né, de comandos de voo também é acionada. E esse eixo de acoplamento, então a cada 300 horas a bomba tem que ser removida, a gente faz algumas inspeções visuais, né, nesse eixo, e depois de feita a inspeção, então a gente faz a limpeza. Para fazer a inspeção, é ideal já ter feito a limpeza, obviamente, né? Depois de então limpo, inspecionado, a gente vai reengraxar. A graxa utilizada aqui é uma graxa específica, não sei se ele vai mencionar aqui, mas é aquela graxa escura, aquela grafitada, tá? Não fugiu agora a especificação dela, mas é aquela graxa grafitada que é utilizada para lubrificar o eixo da bomba hidráulica, tá? 300 horas ou 12 meses, né? 300 horas ou 6 meses, né? O que ocorrer primeiro ali na bomba de lubrificação. Tranquilo? Os rolamentos os rolamentos de apoio da árvore de transmissão traseira, o eixo de transmissão traseiro lá que vai levar o movimento então da saída do motor atrás da gearbox do motor para acionar o rotor de cauda, tá? Então ela é apoiada, né, em alguns mancais. Nesses mancais então temos os rolamentos. Esses rolamentos, se for o PN antigo, então a cada 25 horas a gente vai fazer a lubrificação desses rolamentos, né? Pode ver que eles têm um bico de engraxadeira ali, tá? Então a gente conecta aquele biquinho metálico também, né? E a gente consegue nessa engraxadeira de 1/4, aqui é aquela padrão, tá? Então não precisa daquele bico metálico não. Então tem o bico de engraxadeira e a graxa distribuída então para o interior do rolamento. Obviamente a gente tem que ir movimentando o eixo para ir distribuindo de uma maneira mais uniforme essa graxa também, tá? Mas se for o PN antigo a cada 25 horas, se for o PN novo, né, eu traço um 0,7, aí um intervalo, né, a gente consegue identificar o PN novo por essa proteção alaranjada aqui, tá? Aí o intervalo de reengraxamento desses rolamentos, né, sobe para 300 horas, tá ok? Então aqui ilustrado, né, são vários eixos segmentados, um eixo segmentado, né, em cada segmento desse a gente vai ter os flectores, né, e vamos ter também o mancal com o rolamento para apoio, e para esse PN novo, né, com a proteção alaranjada, 300 horas para o modelo antigo, aí a cada 25 horas tem que ser feito o reengraxamento desses rolamentos, tá ok? O fan, que fica ali na junção ali, né, do compartimento traseiro do motor com o tail boom, então a gente tem esse fan que é acionado pelo eixo de acionamento do rotor de cauda. Função dele é tracionar o ar ali para passar, né, acionar ali, acionar não, né, trazer um fluxo de ar do ar de impacto, né, o ar frio ali em torno não, através das colmeias do radiador de óleo do motor e da transmissão principal, para garantir então o arrefecimento desses sistemas de lubrificação do motor e da transmissão principal. Então esse fan apoiado em 2 rolamentos, tá? E dependendo do PN, né, esse aqui já é o PN novo, traço um 0,7 também, né, então tem a proteção laranjada ali. Cada 300 horas a gente vai fazer um reengraxamento desses rolamentos. Se for o modelo antigo, aí o reengraxamento dele é a cada 100 horas, tá certo? Então tá aí o fan, os rolamentos, tem lá o bico para conectar a engraxadeira, né, então tudo facilitado, tá? Né, a Bell em muitos pontos aí, né, ela pensa na manutenção, facilita a vida da manutenção aí, e esses detalhes aqui nos auxiliam, né, nas nossas práticas de manutenção aí, tá certo? Então tá aí ilustrado o fan, tem um rolamento dianteiro no traseiro e ambos, né, tem que ser lubrificado nesse modelo aqui que é o traço 107 cada 300 horas, no modelo antigo cada 100 horas, né, de operação do helicóptero, então a gente tem que fazer a lubrificação desses rolamentos. Tranquilo? Fechamos então essa primeira parte, um pouquinho extensa ali, com, né, uma apresentação geral da aeronave, particularidades, né, uma comparação dele com o Long Ranger e principais componentes, procedimentos de manutenção, né, manobra, empate, bloqueio, também maqueamento, e na parte final aqui essa parte geral de lubrificação dos principais componentes ali. Tranquilo? Começou, tem bastante coisa para a gente ver, dúvidas, sugestões, críticas, vamos interagindo ali pelo WhatsApp, a gente vai dirimindo essas dúvidas aí. Tranquilo? Obrigado por enquanto, foco, esforço, e a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é nos familiarizarmos aí com os helicópteros Bell 407, tá ok? Na sequência, vou disponibilizar o link para a próxima aula. Forte abraço!